Graças e paz em nome do Senhor Jesus, excelente noite a você. Vamos para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica, domingo, 23/1 de 2022. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse final de semana abençoado, Senhor. Te agradecer por tudo, Senhor Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu favor, ó Deus. E, ó Pai, nessa noite, Senhor, te pedimos, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Encontra, Senhor Deus, corações que queiram, ó Pai, ouvir a tua palavra. Leva essa mensagem, Senhor, exatamente àquela pessoa, Senhor, que precisa ouvir essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, peço que o Senhor nos use essa noite como instrumento, Pai, para anunciar as tuas verdades, Papai. Em nome de Jesus. Meu Deus, também quero continuar orando, Pai, por aqueles que estão enfermos. Ó Pai, vem com a tua cura, que possa haver, ó Pai, testemunhos de cura, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Também continuar pedindo, Senhor, por aqueles que buscam uma porta, uma recolocação no mercado de trabalho, Pai. Abre essa porta. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, e que também haja testemunhos. Também queremos, ó Deus, agradecer, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem dessa noite: suportando-vos e suportando uns aos outros. Suportando-vos e suportando uns aos outros. Se você tiver a palavra de Deus próxima a você, quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13, e depois nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 2. Colossenses 3, 13 diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também vós perdoai-vos. E agora nós vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte, olha que interessante: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí eu escrevi algumas coisas para dividir com vocês essa noite. Ao ler os dois textos, o texto de Colossenses e o texto de Efésios, me dá a impressão de uma leve diferença entre esses dois textos. O primeiro texto que nós lemos, de Colossenses capítulo 3, versículo 13, dá a entender, nos leva a entender, quando ele diz suportai-vos, dá a impressão de que ele está querendo dizer assim, olha, aguente. Esse suportai-vos que ele está se referindo aqui não é exatamente de dar suporte, mas me dá a impressão que quando nós falamos, nós temos que aguentar, né? Suportar às vezes o comportamento de outras pessoas, aguentar mesmo, no sentido e no significado literal da palavra suportai-vos. Agora, quando nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 2, dá muito mais impressão da manutenção da unidade da igreja. Ele até menciona isso, inclusive. Agora, em Colossenses, nos dá a impressão que é o aguentar mesmo, aquela questão de aguentar, né, o convívio com outras pessoas, seja dentro da igreja, seja
no trabalho, seja na nossa própria família, seja no nosso convívio, né, com colegas. Me dá essa impressão, sabe por quê? Porque ele menciona logo adiante, né, quando ele logo após o apóstolo dizer suportai-vos uns aos outros, ele diz perdoai-vos mutuamente. E caso alguém tenha queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoe. Dá a impressão que há situações ali na igreja a qual o apóstolo Paulo estava dirigindo a carta, dava a impressão de atrito entre irmãos, porque ele menciona que há necessidade de perdão nesse versículo que nós lemos. Também dá a impressão que há queixa, alguém tem algo contra outra pessoa, por isso ele enfatiza a questão do perdão, a necessidade do perdão. Por isso que há uma leve diferença entre esses dois versículos. Ali em Efésios dá a impressão que, como eu disse, muito mais de dar suporte. Quando nós apoiamos alguém, a pessoa quando, por exemplo, começa, né, no cristianismo, nós temos que dar suporte, ensinar essa pessoa, até que ela possa caminhar sozinha na sua vida cristã. Essa é a conclusão que eu tiro. Mas ali em Colossenses estava acontecendo algo, porque ele menciona perdão. Ele diz, suportai-vos, aguente mutuamente uns aos outros. Perdoem, se vocês têm alguma coisa entre vocês, que haja perdão entre vocês. E aí eu escrevi algumas coisas além do que já disse a vocês. Um dos ensinamentos que eu tiro dessas duas leituras que nós já fizemos até aqui, guarde isso com você. O fato, meus irmãos, de nós sermos cristãos deveria em si mesmo pacificar uma série de conflitos. E por que muitas vezes não pacifica? Observe que às vezes nós temos divergências graves dentro de casa e dentro de lares cristãos. Às vezes acontece na igreja também, no âmbito da igreja. E se são pessoas cristãs, não deveria, muitos desses atritos não deveriam estar pacificados pelo próprio fato de sermos cristãos. Ou seja, o fato de sermos cristãos não nos obriga a concordar com tudo ou concordar um com os outros, mas que pelo menos na divergência nós nos tratássemos com amor, com menos truculência dentro de casa, nas divergências dentro de casa. E aí eu escrevi, então por que muitos assuntos, e às vezes assuntos elementares, simples, do convívio cotidiano, não são pacificados pelo fato de nós sermos cristãos? Sabe por quê? Por causa da vaidade, por causa do nosso ego e da nossa vaidade. O ego e a vaidade que existe na nossa própria natureza, está intrínseco nós sermos vaidosos no sentido de que queremos as coisas da nossa forma. Não conseguimos ouvir o outro e chegar a bom termo. Eu sou um desses e tenho a coragem aqui de admiti-lo. Por isso essa palavra falou comigo primeiro. E eu me esforço, como eu tenho me esforçado, e é um grande esforço nós aceitarmos que é necessário ouvir as outras pessoas. Então, me veio uma outra lição dessas leituras que eu gostaria que você gravasse. Olha só como Deus falou conosco essa semana.
sobre esse assunto, né, de suportando-vos e suportando uns aos outros. Tem uma leve diferença aí entre dar suporte e aguentar o convívio, né, com outras pessoas mutuamente, e outras pessoas também aguentando conviver conosco, né, como se fosse algo penoso. É por isso que nós temos que melhorar. Todos os dias é uma luta, sabe por quê? Inclusive eu preguei na quinta-feira sobre isso. A nossa natureza, ela acorda conosco. Ela acorda conosco. E todos os dias, a palavra de Deus diz, né, que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Enquanto nós estivermos nesse corpo que a Bíblia diz, não, irmão Leandro, esse corpo de corrupção, corruptível, vai ser assim todos os dias. Mas se nós tivermos o Espírito Santo, ele tem que vencer. Ele não pode perder. No final do dia nós temos que dizer: o Espírito Santo venceu. O Espírito Santo venceu. Não a minha vaidade, não o meu egocentrismo, não a minha carne venceu, mas o Espírito Santo que habita nesse templo, nesse corpo corruptível, sim, foi ele que venceu. E aí olha que frase que Deus nos deu. Meus irmãos, o Espírito Santo só regenera aquilo que nós permitimos. Vou repetir. O Espírito Santo, que é dado na nossa pública confissão de que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas, ele só regenera aquilo que nós permitimos. Lembre-se de que Deus é educado. Jesus Cristo é educado porque ele bate a porta e aguarda pacientemente eu e você abrirmos para ele entrar e ceiar conosco. Esse é Jesus Cristo, um cavalheiro, diria eu. Já diferente de Satanás e seus demônios, que arrombam a porta das casas, faz um estrago e vai embora para outra missão, para outra casa, para outra pessoa. Esse é Satanás. E sabe o que é mais curioso e até diria eu que até triste dizer? Muitos levaram e levarão a vaidade e o egocentrismo para o túmulo, porque não permitem o trabalhar de Deus exatamente nessa área. E por isso que os temas não são pacificados pelo fato de nós sermos cristãos, porque nós não permitimos. Seria tão bom, de maneira geral, que os homens permitissem ser regenerados pelo Espírito Santo, e assim tantas situações estariam pacificadas, e aí nós passaríamos a construir a partir desse ponto. Nós diríamos: olha, até aqui está tudo pacificado, agora vamos construir, vamos olhar para frente. O passado, é bem verdade, nos serve de retrovisor, mas não nos serve para repetir a ação que cometemos ou erros dos outros. É melhor que nós mesmos nem venhamos a errar. Mas se isso acontecer, o erro do passado serve apenas de retrovisor, não é para ficar vivendo lá. Não é. Então, a partir desse ponto onde todas as coisas estariam pacificadas, nós passaríamos a construir coisas. Como é bom, irmãos, vibrar com as coisas que nós ainda temos pela frente para construir, seja no ambiente da igreja, porque aqui o apóstolo Paulo disse aos Colossenses e disse também aos irmãos de Éfeso, não só no ambiente de igreja, mas na nossa própria casa, na nossa escola, no nosso trabalho, nos grupos em que nós nos relacionamos. É a partir daqui,
porque o passado ele só serve como lição. Como eu disse, o Espírito Santo só regenera aquilo que permitimos. Como eu disse, muitos infelizmente levaram e levarão a vaidade e o egocentrismo para o túmulo. Eu não quero ser um desses, e você? Quero ser reconhecido naquele dia, naquele grande dia, por outros bons atributos, outras qualidades. E como mudar isso? Como mudar isso? A palavra de Deus nos ensina no versículo 14, 15 e 16 de Colossenses. Como nós mudamos isso? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Como eu disse no início, se você se lembrar, tratar as coisas muito mais, buscar, eu sei que é difícil, buscar tratar as coisas, porque, veja irmãos, nós somos, se nós quisermos, nós somos agentes de pacificação, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no trabalho, aonde nós estivermos, nós podemos ser agentes de pacificação. Mas se nós não quisermos, não vai acontecer. E assim nós vamos seguir tratando as coisas com truculência. Versículo 15 ele diz: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A falta de gratidão nos leva a contendas, nos leva a ser eternos murmuradores. A falta de gratidão nos leva a ser eternos insatisfeitos. Nunca está bom e sempre nós fazemos melhor do que o outro. Essa é a vaidade, é o egocentrismo. E isso precisa ser tratado, precisa ser mudado, meus irmãos. A minha própria vida. E ele continua dizendo no 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão. De novo, com gratidão em vosso coração. Eu disse na quinta-feira, meus irmãos, pregando a palavra de Deus, nós precisamos de banho todos os dias. O nosso corpo precisa, às vezes, de 2 ou 3 banhos, principalmente aqui num país que é tropical, 2 ou 3 banhos por dia, ainda mais num calor como esse, para lavar o nosso corpo. E você sabia que nós temos que lavar a nossa alma, o nosso espírito? A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, que nós somos purificados e lavados pela palavra. Depois você leia Efésios 5, 26. Aliás, eu vou ler para você, para que não fique apenas nas palavras do irmão Leandro. Olha o que o apóstolo diz um pouco mais adiante para os Efésios. No capítulo 5, versículo 26, ele diz o seguinte, olha: para que a santifique, ele está se referindo à igreja, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele faz uma analogia entre a palavra e ser lavado com água. Tal como nós temos que tomar banho todos os dias, porque se nós não tomarmos, ao final do dia, nós já nos sentimos mal, não cheiramos bem. Essa é a nossa natureza, irmãos, mesmo tendo saúde. Isso acontece também com o nosso espírito. Nós temos que ser lavados pela palavra, e nós só podemos ser lavados pela palavra se nós lermos todos os dias essa palavra. Por isso que é diariamente, porque a sujeira da nossa humanidade, da humanidade que está
intrínseca, né? Quando da nossa natureza, se nós não fizermos isso todos os dias, eu fiz essa analogia da questão do banho. Espiritualmente nós também não estaremos limpos, porque a palavra diz em Efésios 5:26, lavados e purificados pela palavra, meus irmãos. E aí eu escrevi o seguinte, por que diariamente? Porque a sujeira da nossa humanidade estará conosco todos os dias, até quando nós deixarmos esse corpo corruptível. De igual modo, como eu disse, nós tomamos o nosso banho diário. Que nós possamos nos lembrar que como cristãos nós temos que dar suporte aos nossos irmãos, e muitas vezes nós temos que suportar de aguentar. E muitas vezes nós temos que suportar de aguentar e dar suporte, e ainda muitas vezes receber ingratidão. Não importa, a recompensa vem do céu. A recompensa vem do céu. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, e te pedir que essa palavra encontre corações, ó Deus, que querem ser transformados pelo Senhor Jesus, que querem ser lavados pela palavra e purificados pela palavra de Deus, ó Pai. Meu Deus, se há alguém nessa noite que quer fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa diga comigo: Pai, eu quero ser lavado pela palavra, purificado pela palavra, Senhor. E quero fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a honra e glória do teu amado e bendito nome. Amém. Meus irmãos, uma excelente noite a vocês. Que vocês tenham uma boa semana, uma semana abençoada, e que nós possamos, se Deus assim permitir, nos encontrarmos no próximo domingo para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço a você, fique com Deus e tchau.